vão tudo embora. O texto é longo. Amém? Jesus havia feito um milagre que teria sido notório na região, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. A gente vê no início do capítulo 6. E Jesus atravessa o lago do Tiberíades, que é o mar da Galileia, vai para uma região deserta e o povo acaba indo atrás dele. E era muitas pessoas. O Senhor acaba falando, curando, mas chega no final da tarde, as pessoas estavam famintas. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: como é que a gente pode fazer, Jesus? Eles estão famintos, já está tarde, não tem aonde a gente comprar alimento. Não tinha o que fazer, nem 200 dias de trabalho daria para comprar, para alimentar aquela multidão toda, que era muita gente, 5.000 homens. Daí a Bíblia, os teólogos acreditam que seriam mais de 10.000 pessoas, porque falam que eram homens, mais mulheres e crianças. E através de 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimenta uma multidão inteira. E ainda sobra 12 cestos. Um milagre coletivo. O Senhor age de uma maneira no milagre coletivo. Ele acaba fazendo de um efeito cascata, né? Acaba abrangindo a todos. A gente sabe que o Senhor age no íntimo, age no individual, mas Ele também age no coletivo. Às vezes Ele faz algo, um milagre que se torna referência e acaba tocando em várias pessoas, e várias pessoas são libertas, né? O Senhor acaba fazendo de várias maneiras, a multiforme graça do Espírito, do mover do Espírito Santo. E esse milagre foi assim. E o povo agora estava querendo buscar mais desse milagre, porque eles se fartaram fisicamente. O alimento não era uma coisa simples de conseguir naquela época. Tanto é que Jesus fala lá, né, não fiquem ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, porque não era uma coisa simples como hoje. Embora há dificuldade para comprar, mas o alimento ele é produzido em larga escala. A gente consegue comprar. Trabalha se consegue comprar. Na época era mais escasso o alimento. E o trigo não era uma coisa tão comum. Os pães que o menino tinha era pão de cevada, era mais simples ainda. A cevada era um pão mais simples. E as pessoas ficaram fartas, barriguinha cheia, fartas. Jesus tocou naquilo que deixou eles alegres, na barriguinha, né? Fala-se também que a mulher, quando quer pegar o homem, ela pega pela barriga, né? Que não é só, tem que, né? A barriga é o principal. Se pegou pela barriga, já o homem pronto. Esses dias eu também estava vendo ali uma pastora falar que o crente está passando vergonha, porque o crente não bebe, mas ele come, é um dizer nosso. E tinha lugares aí fora do nosso estado, em outros estados, que quando se fala que é buffet para crente, as pessoas não queriam fazer mais, o valor era outro, porque estavam envergonhando de tanto que o crente come, né? Então, a gente também tem que glutonaria também é pecado, né? Então a gente tem que saber dosar. A gente não pode se tornar vergonha, né? Mas Jesus tocou naquilo que era digamos, sensível ao ser humano. Ele satisfez a necessidade humana. E as pessoas vêm a Cristo para buscar satisfação, geralmente do físico, da necessidade imediata. A busca a Jesus se dá geralmente pela necessidade imediata. Uma dor, uma enfermidade, uma escassez,
uma tristeza, uma angústia, um problema familiar. As pessoas vêm a Cristo pelo que Ele pode fazer. E a gente sabe que Ele pode fazer. Ele tem feito e Ele não tem deixado de fazer. O Senhor Jesus, Ele conhece a necessidade de cada um. E o que falta em você, sobra nele. O que falta em você, sobra em Jesus. Ele é o que você precisa para todas as horas. E quando o povo entende que Ele pode fazer isso, eles ficam alucinados. E eles começam a caçar Jesus e eles não acham. E Jesus, quando Ele faz o milagre ali, Ele alimenta a multidão, Ele sai para orar. Os discípulos vão atravessar o mar lá, vem uma tempestade, daqui a pouco Jesus aparece andando sobre as águas e os discípulos ficam apavorados. Isso tudo acontece no capítulo 6 aqui. E Jesus já está lá no outro lado e eles estão procurando Jesus aqui ainda no outro lado. Eles ficam ali na expectativa, barco chega e barco sai, Jesus não aparece. Eles pegam o barquinho e atravessam, vão para Cafarnaum. Lá onde é que acontece o plano perfeito, né? O plano perfeito acontece em umas aldeias ao redor de um mar que não é mar. O Senhor Deus confunde a humanidade. Deus manda o Filho dele para habitar num lugar, numa vila de pescadores, para traçar um plano que vai marcar e vai mudar a história da humanidade. E quando eles chegam lá, eles encontram Jesus do outro lado, lá em Cafarnaum, numa sinagoga. E a primeira pergunta que eles fazem é: mestre, quando chegaste aqui? E muitas das vezes a gente quer questionar, né? Senhor, tu chegaste só agora? Senhor, tanto que eu te esperei. Marta e Maria, Lázaro já havia morrido. Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Para o Senhor não existe tempo. Ele é o dono do tempo. Ele chega no momento certo da tua vida que talvez você esteja quebrado fisicamente. Eu vim de um feriado frustrado, né? É o feriado que eu pensei, poxa, nós nos programamos, esse feriado a gente vai dar uma voltinha para relaxar. De domingo passado para cá, a Manu pegou essa gripe influenza e foi efeito cascata. A Manu pegou, ficou dias de febre. Quarta-feira eu vim para a igreja, já estava febril. Quinta-feira eu fiquei quinta e sexta com febre e não passava febre, tomava aqueles antitérmicos e não passava febre. Melhorei e fiquei analisando, né? A sensibilidade do ser humano, e a gente acha que a gente é tanta coisa. 1 grau e meio na nossa temperatura corporal derruba a gente. A variação climática sai de menos 20, menos 30, 40 graus Celsius, 40 e poucos graus Celsius. E a gente suporta a temperatura externa. Agora o nosso corpo variou 1 grau e meio. A gente fica derrubado, imprestável. O corpo dali tentando combater um vírus que a gente não consegue ver. E a gente sabe que no mundo espiritual, que a gente não consegue ver, trabalha dia e dia para tentar nos destruir, mas a glória do Senhor, o Espírito do Senhor trabalha a nosso favor. E eles perguntam: como chegaste aqui? Jesus, como tu chegou? Como eu falei, Marta e Maria estavam achando
Passou o tempo. 4 dias. 4 dias, sonhos morreram. Queridos, sonhos não morrem. Quando o Senhor tem o controle, se você se posicionar diante dEle. E o Senhor já responde na hora, né? Em verdade vos digo, verso 26, que buscais, não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e fartaste. Não foi pelo milagre da multiplicação, porque o milagre da multiplicação foi muito grande. 5 pães e 2 peixes a alimentar 10.000 pessoas e sobrar. Não tem como contabilizar isso, não tem como medir isso. Não é físico, não é matemático, não é regra, é milagre. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas não buscam pela glória de Deus, pelo poder que Deus é, pelo que Jesus é, mas eles buscam pelaquilo que sacia, por coisas pequenas, por uma palavra que alguém fala que Deus falou. Pessoas que buscam aquilo que nós falamos, buscam as mãos, mas não buscam os pés. Não querem se dobrar a Deus. Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com seu selo. Perguntaram eles: o que faremos para executar as obras de Deus? O que faremos para ter direito a executar? Eles estavam falando que eles queriam fazer algo para Deus. E Jesus fala, então lhe perguntaram, ou melhor, respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. Efésios 2, 8 e 9, Efésios 2, 9, 10, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Desculpa, pela graça sois salvos mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O Senhor já estava dizendo aqui o seguinte: a história vai ser mudada. Entendam vocês, a história vai ser mudada. A partir de agora, estou me posicionando aqui. É pelo sacrifício que eu farei, é pelo que Ele já fez por nós. Não precisamos mais querer fazer algo para acessar a Deus. Não precisamos mais sair daqui para lugar A, lugar B, a cavalo, a pé, de joelho. Ele já fez por nós, é nós acreditarmos no sacrifício que Ele fez. Às vezes as pessoas colocam um sacrifício só num lugar ali, e aquilo para eles não medem o poder do sacrifício de Jesus. Não conseguem mensurar o que foi o sacrifício, o que foi aquele ato na cruz do Calvário. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso podes fazeres tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes comer pão do céu. Quando Jesus fala que eles têm que crer nele porque Deus o enviou, ele está numa sinagoga, há muitos judeus. E os judeus, eles estavam esperando em Jesus alguém que fosse fazer milagre, mas não o Filho de Deus. Eles esperavam em Jesus um profeta,
não maior que Moisés. Porque Moisés para eles era o limite, era o maior profeta, havia tirado eles do Egito, né? Foi um enviado por Deus para tirar eles do Egito, e toda a base judaica, a Páscoa judaica, a saída do Egito. Mas para nós cristãos a referência é Jesus. E quando Jesus fala isso, que Deus o enviou, eles já colocam: epa, o milagre que tu fez, a multiplicação foi pequeno. Moisés, o pão do céu, veio o maná do céu por 40 anos alimentar o povo no deserto. A partir do momento que o povo atravessa o Jordão, o maná para de cair. E o maná era o seguinte: escurecia, dava noite, ao alvorecer do dia vinha aquela névoazinha, e quando sumia a névoa, ficava um fio no chão lá, e era o maná. Eles tinham que tirar o maná para um dia apenas, e na sexta-feira eles tiravam para o sábado, porque o sábado eles guardavam. E o maná era o pão que o Senhor deu durante todo o tempo deles no deserto, não sabendo eles que o verdadeiro maná estava ali. Que ao alvorecer daquele dia, quando as trevas tinham tomado conta do mundo, o mundo havia se perdido, a religiosidade tinha tomado conta, desce a verdadeiro pão do céu, que mudaria a história da humanidade. E eles querendo dizer o seguinte: quem é tu? Tu é maior que Moisés? Só porque tu fez aquele milagrezinho ali de alimentar 10 mil pessoas? Não te compara. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Capítulo 4 de João, mesmo livro. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ao meio-dia, ela vai buscar água num poço, para saciar a sua sede. Jesus está sentado, pede água para ela, e ele mesmo fala que aquela água ali saciaria a sede do físico, mas ele saciaria a sede da alma dela. Jesus se coloca como água, Jesus se coloca como pão, Jesus se coloca como um vinho novo, Jesus se coloca como o que você precisar na hora que você precisar. Ele está apto para nos alimentar, está apto para nos saciar no momento que a gente precisa. E a diferença entre o samaritano e o judeu é que o samaritano ele tinha perdido a sua crença, mas a mulher samaritana acreditou muito mais. Quando ela entende quem era Jesus, ela sai correndo para anunciar o que ela havia descoberto. E o que você tem feito quando você descobre Jesus? Quando você tem contato com Jesus, quando você é alimentado por Ele, quando Ele tira a sua sede, você tem falado para outros, para o seu vizinho, para o seu amigo, que você encontrou algo que pode mudar a história. Nós temos buscado, dia após dia, coisas para nos saciar a nossa fome, mas buscamos para saciar a nossa fome natural. 3 fomes: fome natural, a fome antinatural e a fome sobrenatural. O que nós temos buscado? A fome natural é a fome que a gente tem, a fome física,
a necessidade de comer, a necessidade de beber. A gente precisa saciar essas fomes, porque são necessidades físicas do nosso corpo. Se a gente não se alimentar, a gente desmaia. Se a gente não beber água suficiente, a gente vai passar mal, vai ficar desidratado, vai parar no hospital. Temos a nossa fome do sentimento, porque o ser humano ele precisa ser amado, ele precisa se sentir acolhido. São as fomes naturais do ser humano. A gente busca saciar essas necessidades dia após dia. E muitas pessoas correm além disso, porque encontram um vazio na alma, que não se preenche por nada, não se preenche com uma boa alimentação, não se preenche com a bebida, não se preenche com um monte de coisa. Daí eles começam a procurar nos excessos, naquilo que não é mais natural. Daí vão beber, se drogar, se prostituir, fazem coisas fora da realidade, uma busca por uma necessidade que não é mais humana, não é mais física. Mas o Senhor, Ele quer te saciar sobrenaturalmente, a tua fome sobrenatural. Aquilo que nós sabemos que temos uma lacuna, que nada preenche. Mas essa fome sobrenatural, ela não aparece assim. Ela aparece a partir do momento que nós temos um contato com Jesus. Porque a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente começa a buscar o Senhor, quando nós começamos a buscar a Deus, vai nascendo uma necessidade, uma sede que a gente tem que saciar, uma fome que a gente tem que saciar. E essa fome é a presença, é a glória do Senhor. É que a gente busca na oração, lendo a palavra, meditando na palavra, vindo nos cultos, levantando a mão, cantando, congregando, estando com os irmãos. A gente começa a entender que essa necessidade é só o Senhor Jesus que pode preencher. E o Senhor Jesus se coloca como pão da vida. O pão era a base do alimento da época. O pão era a base do alimento da época. Tanto é que pão ainda até hoje é falado: pão nosso de cada dia nos dai hoje. A própria oração do Pai Nosso fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A base do alimento do ser humano. E na época o pão era isso. E o Senhor Jesus se coloca como esse pão. Ele tem se colocado como esse pão. Ele quer que você venha a provar dele. Queridos, o pão não é só para ficar olhando. Você não vai ser tocado por ele se você não abrir o coração e se entregar. Tem que estar de coração aberto. Aquilo que eu falei: buscar-me-eis e me achareis, a palavra fala: quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez você quer buscar Jesus nos seus limites. Eu vou buscar só até aqui, esse limite aqui. Daqui para cá não. Não vou botar uma intensidade total, vou botar um pedacinho aqui. Eu vou buscar Jesus aqui, é o que dá para mim. Mais do que isso não precisa. Jesus não é religião. A religião se colocou de uma forma e ela apagou Jesus. A religião apagou Jesus.
tentaram fazer isso com ele no passado. Eles queriam que ele fosse apenas um profeta. Mas quando ele se coloca como algo maior, eles querem tesourar ele. E às vezes nós fizemos isso, nós queremos tesourar Jesus, quando ele quer se colocar como algo maior na nossa vida. Nós não queremos, porque nós queremos dar limites. Nós queremos que ele haja até um determinado momento, até um ponto, mas ele quer ter o controle da nossa vida. Entenda que quando ele tiver o controle, você não vai mais mendigar nada. Ele vai prover tudo. Ele vai prover tudo. Porque a palavra de Deus é clara: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são tudo o resto. É o resto. Ele vai acrescentar na dose que você precisa. E ele veio naquela situação. Ele veio e se coloca: eu sou o pão da vida. Eu apenas dei para vocês lá uma amostrinha. Eu fiz um milagre. Dei para vocês um pão. Mas era um pão físico. Eu quero dar algo maior. Ele sempre quer dar algo maior. Sempre quer dar algo maior. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 37, desculpe. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Efésios 1:4 diz assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Queridos, se você está aqui, é porque o Senhor te escolheu. Mas entenda, Ele te chamou. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Ele tem nos chamado, e Ele deixa bem claro: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Talvez as pessoas se lançaram fora, talvez amigos te lançaram fora, talvez cônjuge te lançou fora, talvez o pai te lançou fora. Mas o Senhor Jesus, Ele te prometeu que de maneira nenhuma Ele te lançaria fora. Você vai encontrar nele o abraço que você talvez não teve no seu esposo, na sua esposa, no seu pai, nos seus amigos, na sua família. O Senhor te prometeu que jamais Ele vai te lançar fora. Ele não vai te abandonar. Pode uma mãe abandonar um filho? Uma mãe abandonar um filho, Ele faz esse exemplo, que é uma coisa praticamente quase impossível a gente ver acontecer, mas é raro. Mas o Senhor não nos abandona. Nós que abandonamos Ele, nós que viramos as costas para Ele, e depois se arrependemos, e dizemos: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Você andou, fez igual o filho pródigo, pegou a sua parte da herança e partiu, e quando você cai em si, você vê que tem como voltar. Porque o filho pródigo, ele perdeu tudo, gastou tudo.
a ponto de ele pensar em comer a comida dos porcos. E naquele momento, ele cai em si, cai na realidade, sabendo que o que os servos tinham era maior, muito maior do que ele tinha ali. Os servos comiam do bom e do melhor, mas filho nunca deixa de ser filho. É só você cair em si e retornar. O Senhor Jesus está de braços abertos, Ele disse que não te lançaria fora. Foi você que foi sozinho. Há tempo de voltar. Ele é o pão do céu. Ele que vai saciar a nossa fome. Ele prometeu vida eterna. Murmuravam os judeus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu. Mas Jesus, conhecendo, disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Infelizmente a religião, ela não te apresenta esse Jesus. A religião, ela apresenta vários caminhos. Caminho por A, por B, por C, por D, 300. Mas Jesus fala: eu sou o único caminho. Ele se coloca como o único mediador entre Deus e o homem. Não tem outro caminho. Não tem. Você sabe disso. Eu creio que a maioria que estão aqui são todos cristãos. Nós já sabemos disso, mas o mundo lá fora ainda não sabe. Se perderam no entendimento, fixaram-se os olhos na religião e estão em busca de vão em vários caminhos, sabendo, e nós sabemos que é tão simples. Jesus se coloca como o alimento para a alma, porque nós sabemos que Ele é tudo o que nós precisamos. Ele nos garante uma vida boa aqui na terra. Ah, mas Ricardo, tu fala porque tu tens um bom emprego, né? Tu tens um bom carro para andar, uma boa casa, mas a minha situação é difícil. Queridos, eu sou fruto da oração de uma pessoa, de um casal. Não é culpa minha. É as bênçãos que alcançaram eles e me alcançaram, é reflexo. É reflexo de alguém que amou a Deus. Porque a palavra de Deus garante isso. Até 1000 gerações. Isso significa 80 mil anos. 70 mil anos. É infinito. É uma promessa que o Senhor fez. Talvez você está vivendo uma maldição de 4 gerações, mas o Senhor quer quebrar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar. O Senhor Jesus pode fazer muito por nós. E eu fiquei pensando: Jesus, o que falar desse texto é tão difícil. Tinha várias coisas na cabeça, e aquilo veio no meu coração. Falar de Jesus é tão fácil. Ele tem feito tanto por nós. Ele tem cuidado de nós. Queridos, a cada dia que nós andamos, o Senhor está presente. Ele está presente. Ele tem movido nas nossas vidas. A gente não vê os milagres e as coisas acontecem. É como eu falei, eu sou reflexo da vida, da oração de um casal. As bênçãos que enriquecem não acrescentam dores.
E eu tenho certeza que esse Jesus que o meu pai experimentou, minha mãe experimentaram, que chegaram na nossa família, vai chegar na vida de cada um de vocês e vai se proliferar por gerações, porque Ele é fiel e justo para cumprir. E essa é a vontade dEle para que todo aquele que crê, Ele está aqui para mudar a história de cada um de nós. Ele se coloca como eu falei, como pão, o alimento, a base da nossa vida. Ele quer ser a base da nossa vida espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Ele é mais real do que o que nós vivemos, porque esse que nós vivemos vai acabar para nós um dia. Partimos aqui, nós vamos ver em espírito, e cremos que estaremos com Ele, porque Ele prometeu nos ressuscitar no último dia. Ele prometeu nos ressuscitar no último dia. Fecharemos o olho aqui, abriremos lá, estaremos com Ele para a eternidade. Essa vida passa. Talvez eu queria trazer para vocês uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, mas essa palavra vai garantir para você um futuro eterno. O amanhã a Ele pertence. Não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Não andeis ansiosos. Busca o reino de Deus e a justiça dEle, que vai ser acrescentado no momento certo, na hora certa. Eu estava numa expectativa que eu ia trocar o carro, né? Fui lá, daí anunciei meu carro, troquei, fiz uns negócios, virei garagista ali. Agora eu estou a pé. Amanhã eu vou ter que arranjar carona para ir trabalhar. Comprei um carro, estou esperando chegar. Vou ter que ficar a pé. Mas engraçado que tudo deu certo. Anunciei o carro, o primeiro, troquei. Peguei um outro carro. Ele estava andando um carrinho menor. Anunciei. Veio um cara lá de São José, comprou e levou. Queridas, as coisas acontecem, eu estava sem ansiedade nenhuma. Senhor, vou anunciar, seja o que, né, está nas tuas mãos. Não quero perder muito dinheiro, que a gente só perde dinheiro quando a gente troca de carro. A gente sabe disso. Mas a gente roda muito. Eu vou todo dia trabalhar, volto, vou trabalhar, a gente sai. E o carro meu estava desgastado, na questão de muita quilometragem rodada, e simplesmente aconteceu, porque o Senhor cuida de nós, quando a gente deposita nele a confiança. É nas pequenas coisas que o Senhor age. O Senhor cuida de nós. Para finalizar, eu quero que você vá. O texto é extenso, mas eu quero que você vá 68. Acontece aqui que depois dessas palavras, muitos dos próprios discípulos de Jesus acharam a palavra dele dura, porque ele se coloca como algo fora da realidade para eles. E como eram judeus, acharam a palavra dele muito dura. E muitas das vezes as pessoas veem a Cristo, aquilo que eu falei, com uma expectativa de que o Senhor só faça aquilo ali. Quando nós apresentamos um Jesus mais profundo, daí não dá. Mudar de tradição, não. Meu pai era dessa, vou morrer dessa. Ficam presos à tradição, esquecem que isso aqui é libertador. A palavra de Jesus, a palavra de Deus é libertadora. Ela quer te tirar da escravidão da religião, ela quer te trazer para um cenário de libertação, porque Jesus é a libertação. E as pessoas vazaram, não ficaram, acharam muito dura a palavra dele.
Muitos não ficam, porque mexe nos limites deles. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Ele deu uma pergunta para os 12. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Queridos, quem já pisou no Santo dos Santos sabe que não tem mais volta. Quem já experimentou a glória de Deus sabe que não tem mais volta. Pedro fala assim: para onde iremos nós? Se tu és a nossa origem e tu és o nosso final, viemos de ti e vamos para ti. Tu és a nossa direção, tu és o nosso caminho, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Somos direcionados por ti. O que faremos nós? Imagina tirar o Senhor Jesus de nós agora, tirar o Espírito Santo de nós agora. Qual a lógica de estarmos aqui? Não tem sentido uma vida sem Jesus. Pedro entende isso, que não tem sentido estarmos aqui num domingo se não tivéssemos a presença. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? É para lá que eu quero ir. Pedro já sabia. A gente sabe que Pedro vai errar lá na frente. Natural. É humano, tomado pelo medo ele erra, mas ele já havia entendido, nós podemos errar, mas nós sabemos da onde nós viemos e para onde nós queremos ir. A vida eterna está com Ele, Ele tem as palavras de vida eterna, e é isso que eu queria que você entendesse. Mais do que o Senhor pode fazer por nós, mais do que Ele pode dar, Ele já fez na cruz do Calvário. Ele abriu um caminho que é fácil acesso. Estaremos eternamente, dia após dia, eternamente com Ele. Podemos chorar aqui, podemos ter tristezas aqui, lutas, diversidades, mas as palavras dele nos garante que nós teremos um final certo com ele. Um pastor falou assim que é muito comum algumas pessoas dizerem assim: Deus, eu quero o que é meu de direito. Daí ele falou o seguinte: se tu chegar e começar a dizer para Deus, eu quero que tu quer, começar a falar para Deus que tu quer o que te é de direito, vai abrir o chão embaixo de ti, tu vai direto para o inferno, porque esse era o nosso direito, era o que nós tínhamos direito, era o inferno, a vida estava fadada à morte, mas através de Jesus, através do pão da vida, nós tivemos direito à vida eterna, a uma vida eterna com Ele. Então, queridos, nós temos que ser gratos dia após dia, porque o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou. Talvez não era essa palavra que você queria ouvir essa noite, como eu falei, mas o Senhor queria que eu trouxesse essa palavra. Que nós venhamos a ficar de olhos mais abertos, entendermos mais que o Senhor tem algo para nós muito forte, que não é só aqui. Aqui Ele cuida de nós, mas é lá, é com Ele na eternidade, é para sempre. Amém? Vamos estar louvando
uma canção. O Alessandro virou rotina, quando eu trago a palavra ele não vem. Né, Alessandra? Tá sacaneando? Não teve nem fundo, né? O Alessandro faz um fundinho, até ajuda. Vamos lá, Maurício. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.